Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, confiram comigo algumas dicas bíblicas irrefutáveis de que, além das inocentes e ingênuas crianças, tá? Somente, vamos dizer assim, meia dúzia de gato pingado, tá? É que serão dignos de entrar no reino eterno, no paraíso futuro. Vejam bem, as dicas, olha, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21, ele disse o que? Olha, assim como a morte veio por um homem, Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, tá? Na mesma carta, quer dizer, no mesmo capítulo de Paulo aos Coríntios, o versículo 22, então diz o quê? Diz o quê? Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sim, todos serão vivificados em Cristo. Porém, diante do quadro de desobediência aos propósitos de Deus, de quase total abandono da verdade, cuja promiscuidade impera, todos iremos acordar sim, todos. Porém, a grande maioria irá acordar às margens do lago de fogo e enxofre, lá na frente, que a princípio estava reservado para o diabo e seus anjos, conforme está escrito, tá? Então, olha, gente, olha, com que autoridade eu volto e afirmo isso? Isaías 24, capítulo 5, porque ele diz: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os mandamentos e quebraram a aliança eterna. Ele está falando desses mandamentos, tá, irmãozinho? Então, vejam que interessante. O mesmo Isaías, continuando no versículo 6, diz o quê? Por isso, os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Tá? Você vai encontrar, meu irmãozinho, aí, como eu acabei de te dizer, em Isaías 24. Pois é. Entende-se que serão todos os habitantes da terra. Mas aí o Senhor nosso Deus conclui, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Percebem? Então vejam bem, é Deus que está falando através do profeta Isaías. Vamos conferir mais algumas passagens das diversas, onde o próprio Jesus Cristo e seus apóstolos também nos advertem. Olha Mateus 22,14, ele diz que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. E voltando ainda em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, Jesus diz então o quê? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos a encontrarão. Poucos. Tá vendo que interessante? Aí em Lucas, Cristo também dizendo, em 13:24 de Lucas, ele diz o que? Procurai entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando todos verem acontecendo, meus irmãozinhos, o que está escrito, que está previsto na santa palavra de Deus, que tanto alertamos e que é ignorado por quase todos, vai ser aquele corre-corre, igual ocorreu no dilúvio. Quando Noé fechou a porta da arca, vai ser igual, porque hoje não vai ser inclusive diferente. A grande maioria prefere hoje, volto a dizer, vivenciar a porta larga e vai infelizmente acordar tarde demais, tá? Serão realmente poucos os que se safarão do fogo. Volto lá em Coríntios, Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta 9:22, ele diz: fiz de tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. Novamente, agora é Paulo falando, além de Jesus e de Isaías, tá? Tem várias passagens. Novamente, Lucas, Jesus conforta aos verdadeiros fiéis. Então ele diz, olha lá em Lucas 12:32, não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Tá vendo? É Jesus dizendo de novo, pequeno rebanho. Ele está se referindo ao quê? Pequeno rebanho, dá para qualquer um entender. Aí, olha Paulo aos Romanos. Também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça.
Gente, olha, Paulo dizendo, apenas um remanescente significa um punhadinho de gente fará parte do rebanho dos eleitos. Aqueles que serão contemplados, que serão premiados com a verdadeira graça. Aqueles que vão conhecer e viver o paraíso eterno. Isso, gente, é Paulo que diz. Volto a frisar, não é o Walter não. Olha, João também, o João, o apóstolo, na qualidade de apóstolo, quando ele escreveu a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 4, ele escreveu o quê? Muito me alegro por achar alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como tendo recebido o mandamento do Pai. João diz o quê? Apenas alguns obedecem o mandamento do Pai. E é o que a gente vê. Olha o que Jesus disse. Novamente, Jesus falando. Olha o que ele disse. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Gente, é Jesus. É um recado claro que ele dá de que vale para nós hoje. Aqueles que ao invés de fazer a vontade do Pai Santíssimo, preferem obedecer os catecismos feitos por homens, fazer a vontade de padres, de pastores e as denominações religiosas, que não guardam os 10 mandamentos da lei. De nada adianta as boas obras. É disso que está falando, sabe? Olha, eu apontei no início dessa pregação a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, né? Onde Paulo escreve: todos serão vivificados em Cristo. Porém, Deus nos deixa patente. E agora, veja bem, vou lá para Ezequiel, tá? Vocês podem conferir aí na sua Bíblia Sagrada, se é que você tem, meu irmãozinho. Então, olha, se você não caminhar na verdade e desobedecer desde um só mandamento, está fora do reino eterno. E já sabe para onde vai. Infelizmente, parece que a grande maioria, tá, realmente não quer saber das verdades e dos propósitos de Deus. Quase toda a terra está se lixando. Mas a vida gloriosa de Jesus Cristo, meu irmãozinho e minha irmãzinha, é incontestável. Está para qualquer momento. Portanto, acorda, tá? Acorda, salva sua alma e se livre do fogo que virá após o juízo para todos os que desprezam a verdade. Em nome de Jesus, amém.